Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui finalmente na 10ª semana da pós-graduação SES, com a nossa pós-graduação puro sangue e fazendo aqui muito barulho e com certeza oferecendo a você, meu amigo, a você, minha amiga, a melhor pós-graduação online em direito, em qualquer ramo do direito do país. E eu vou falar hoje, na 10ª semana da pós-graduação, com um dos talentos da nova geração de civilistas brasileiros. Senhoras e senhores, com vocês, professor Roberto Figueiredo. Essa lindeza, esse homem bonito, simpático, que eu tive a honra de ter como meu orientando, e eu ouvia sempre dizendo, aquele seu orientando que está sempre sorrindo. Com um sorriso bonito desse, como não sorrir? Olá, meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui com você e ao lado do meu orientador, do meu amigo querido, o grande jurista, professor e coordenador Rodolfo Pamplona. Com você, eu tô até debaixo d'água, Pamplona. Beleza, eu tô olhando aqui na nossa tela como tá diferente agora, eu tô sem barba, ele com barba, mudando o visual, tô seguindo aqui os passos e vamos tentar aqui. Gostou do visual do Bom Dia de Neném? Meus amigos, com esse novo visual, com esse rapaz brilhante aqui, nós vamos bater um papo, pensando na nossa pós-graduação em Direito Contratual, que eu tenho uma honra de coordenar, e ter Roberto Figueiredo, que também é um dos coordenadores da pós de família, aqui do SES, e eu ter como um dos nossos professores. E a gente vai bater um papo, um tema que tem um reflexo prático muito grande, que é justamente as novas súmulas do STJ em matéria contratual. É preciso dar uma atualização nas pessoas, permitir, numa semana da pós-graduação, essa reflexão desse tema que é atualíssimo, já que são as recentes, e nós precisamos ter isso em mente. É claro que isso está nos meus livros de Direito Civil, nos livros dele de Direito Civil, mas é importantíssimo que você, meu aluno, você, minha aluna, tenha a oportunidade de ter um estudo direcionado, específico, com quem entende da matéria, né, para compreender essas novas diretrizes jurisprudenciais. Vamos começar o papo? Vamos começar o papo, tem muita coisa boa para a gente ver. Eu tenho, Pamplona, um interesse muito grande nessa zona de interseção entre a teoria dos contratos e os direitos da personalidade, a teoria dos contratos e os direitos fundamentais, o neocontratualismo, essa nova forma de se enxergar e se ressignificar os contratos. A gente vê hoje tantos contratos envolvendo direitos da personalidade, temas como testamento vidual, diretivas antecipadas, temas envolvendo cessão de direito de imagem, então os reality shows. Então não faltam aí novas situações contratuais desafiadoras. E ao lado dessas questões extremamente novas, inéditas, que ainda não foram sumuladas, ao lado delas existem outras situações muito bacanas também, Pamplona, que o STJ já decidiu a ponto de sumular, a ponto de cristalizar o entendimento e fazendo também essa interseção do contrato com a defesa do consumidor ou da teoria geral dos contratos do Código Civil com os direitos fundamentais ou até com a função social do contrato. Exato. A gente tem muita coisa boa para ver agora. Muita coisa boa. E olha, até como complemento aqui a nossa semana pós-graduação, assim que você tiver, quando terminar aqui, entra lá no YouTube, entra lá no meu canal, o canal Pamplona, e verifica algum dos episódios do Papeando com Pamplona que tratam de temas esses. Primeiro, você vai ver o fantástico episódio sobre solidariedade familiar que fiz com o Roberto e com o Luciano, a dupla de direito em família, né? Literalmente sobre solidariedade familiar, que vai servir para você também. Mas veja, sobre função social do contrato, o papeando que eu fiz com o nosso amigo Flávio Tartucci, sensacional o tema, sobre a parte especificamente de superendividamento nas relações de consumo, com o nosso professor também, Marcos Catalã, aqui grande figura dos civilistas, e temos vários outros civilistas que participaram em episódios do Papeando sobre a parte de direitos da personalidade, não deixe de ver o nosso amigo Anderson Schreiber, entre vários outros. Olha, tem muita coisa boa à sua disposição, gratuita, como um complemento. Se inscreva lá, ative a notificação, é só clicar naquele sininho, deixa seu like, que eu aprendi com o Rodolfo para dizer, e a gente vai aprender mais. Mas vamos começar logo a bater o papo. Nós temos aqui o nosso corte epistemológico sobre novas súmulas do STJ sobre direito contratual. E a primeira súmula que a gente vai trabalhar é a súmula 620. Vamos para a tela? Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguros de vida. Com a palavra, Roberto Figueiredo. Olha, essa súmula ela é interessantíssima.
porque ela faz uma interseção exatamente do contrato de seguro com o princípio da função social que o contrato de seguro deve ter. Uma questão muito prática do nosso dia a dia. Para que serve um contrato de seguro? O contrato de seguro presta para quê? Ora, a finalidade do contrato de seguro é garantir, é gerar uma garantia jurídica, uma segurança jurídica não apenas para o segurado, como também para uma terceira pessoa que venha a sofrer uma consequência danosa. E aí, atento a essa ideia, Pamplona, o STJ avança até mesmo para, com perdão da brincadeira com a palavra, para relativizar a relatividade dos efeitos do contrato. Porque a gente aprende que o contrato só obriga os seus subscritores. Exatamente. Não é? É um princípio clássico, liberal, burguês, que também vai ser tratado na pós-graduação. O princípio da relatividade dos efeitos do contrato, né? Ele só limita ou ele só obriga aqueles que assinam o contrato. Mas perceba, o contrato de seguro, ele precisa gerar uma garantia que atenda à função social. Então ele tem uma eficácia externa, ele tem uma finalidade meta-individual. E é exatamente diante dessa finalidade, para além das trincheiras dos subscritores, ou para além da relatividade dos efeitos do contrato, que o STJ lavrou essa súmula. E ele vai dizer uma coisa bem interessante: a embriaguez do segurado não vai eximir a seguradora, que é uma garantidora, do pagamento da indenização. Porque a seguradora, ela tem uma função na sociedade onde ela desenvolve a sua atividade econômica. Ela tem uma função social. E qual é a função social da seguradora? Uma função social de garantidora. Ora, se você não dá à seguradora a obrigação jurídica de responder pelo simples fato do segurado ter se embriagado, ter feito ingestão de bebida alcoólica, você, em alguma medida, desvirtua a própria essência do contrato de seguro. Aliás, a gente sabe que a seguradora coloca tudo isso no cálculo atuarial dela. Exato. Isso não é nenhum problema, ela coloca lá o deltazinho no cálculo atuarial dela e insere também, para esse tipo de situação, um valor econômico que ela vai cobrar do segurado. Bem bacana essa súmula nova. Exato, e o que é que eu acho que é muito interessante, fazendo um pouco também dos meus múltiplos lugares de fala, né, é compreender também, há alguma questão aqui que precisa ser destacada. Olha, a embriaguez do segurado, quando a gente pensa na embriaguez de alguém que colide o seu veículo, né, causando dano a outrem, a gente verificou o quanto no campo do campo penal, pensa-se lá na embriaguez, numa situação que pode gerar um homicídio doloso, não mais culposo como num passado já há algum tempo. E aí nessa circunstância dizer, olha, talvez isso fosse uma situação em que seria por culpa exclusiva da vítima segurada. Não, nessa circunstância não. Em função justamente da função social do contrato e também outros aspectos que podem ser desdobrados. Qual é um dos meus múltiplos lugares de fala? Na minha condição de juiz do trabalho, como a previsão sobre embriaguez, né, foi relativizada na embriaguez conto mais, para pensar no alcoolismo, para pensar numa patologia, em algo que nessa circunstância não pode ser levado em consideração, tendo em vista que o contrato produz os seus efeitos na forma como foi pactuado e não houve nenhum tipo de exclusão em relação a essa circunstância. Note, é verificar embriaguez aqui, tanto voluntária como a embriaguez recorrente de uma situação patológica. Nós não podemos pensar que nessa circunstância o indivíduo bebeu para causar dano a outrem. É uma circunstância que não pode, ou dano a si próprio, e aí gerando o prêmio, até hoje eu não suporto essa expressão, né? O prêmio do pagamento do seguro aos seus beneficiários. Então é interessantíssimo ver esse dado. É aquilo que a gente fala, a gente chama, ao final das contas, de justiça contratual. Sim. Não é? A justiça contratual também vai ser um valor ou um princípio que a gente vai discutir muito aqui na nossa pós-graduação. Mas vamos adiante, porque a gente vai ver uma outra súmula também super bacana, exato, Pamplona, sobre justiça contratual. Uma súmula, aliás, que cancela uma súmula antiga do STJ. Olha aí uma novidade que aconteceu em 2018. E supera também uma súmula do STF. Exatamente. Vamos ver aí, olha que novidade bacana que a gente vai debater. É a súmula 610, vamos para a tela. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida,
vírgula, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Muito Robertinho. bem. Eu gostaria de ficar com essa primeira parte da súmula 610 para dizer o seguinte. O STJ, ele passou a ter um novo entendimento sobre o assunto, né? É aquilo que a gente chama de overruling, uma superação do entendimento jurisprudencial antigo. Antigamente, vigia uma súmula chamada a súmula de número 61 do STJ, que foi cancelada em 2018. E essa súmula 61, ela utilizava um critério subjetivo da premeditação. Ou seja, se debatia se a premeditação seria ou não causa de isenção de cobertura. Se o suicídio era premeditado, no período de carência, não seria hipótese de pagamento da indenização, porque o seguro foi premeditado, porque ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. Esse era o entendimento construído sob a égide do Código Civil de 16 e era o entendimento pacificado na súmula 61 do STJ. O STF também tinha um entendimento assim, na súmula 105 do Supremo Tribunal Federal. Então perceba, duas súmulas que foram atualmente superadas. Olha como é importante você estar se atualizando. Olha como é importante você ficar atento. Tanto o STF como o STJ utilizavam um critério subjetivo da premeditação. Se o suicídio era premeditado, não haveria cobertura no período de carência. Se o suicídio não era premeditado, haveria a cobertura no período de carência. Eu fico imaginando a dificuldade de se investigar se houve ou não premeditação no suicídio, né? Vai fazer o quê? Perícia técnica, verificar se tem carta? Imagine a loucura. E esse critério objetivo já era inaugurado pelo próprio Código Civil de Exatamente. 2002. Perfeito. Havia aquela discussão, vem cá, por que que houve? Mas lejabemos, nós não podemos partir do pressuposto que a jurisprudência esteja aí para ser cristalizada. Se era um entendimento, foi um entendimento que foi construído com base numa legislação anterior, que dava aso a essa subjetividade, e agora, finalmente, o STJ rende-se a mandar aplicar o Código Civil, com a ressalva final. O STJ, ele passa a adotar o critério objetivo, que é o mesmo critério adotado da legislação atual, do Código Civil vigente. Qual é o critério objetivo? 2 anos da data da contratação e ponto final. Independente de haver ou não haver premeditação, se o suicídio acontece dentro de 2 anos, não é coberto. Exato. Se o suicídio ocorre após os 2 primeiros anos, então o seguro de vida deve pagar a indenização aos beneficiários. Bem interessante. E como o seguro, na primeira situação do suicídio ocorrido no prazo de 2 anos, o seguro não pôde produzir os seus efeitos, mesmo com o evento morte, aí evita-se o enriquecimento indevido, estabelecendo a devolução do montante da reserva técnica. A lógica é essa, evitar um enriquecimento indevido, já que houve o pagamento. Depois disso, não há o que se discutir. Premeditado ou não. E aí a gente se aproxima da segurança jurídica, facilita, atende até a operabilidade do direito, porque o direito civil agora ele fica mais claro, mais objetivo, mais previsível, e é o que todo mundo acaba buscando, né? Uma previsibilidade, uma segurança, uma paz jurídica. Né? É o que eu costumo dizer, olha, o direito mesmo, ele só serve para 2 coisas: manter a paz e garantir a boa-fé. O resto são construções de nós que tendemos a complicar um pouco a aplicação das normas jurídicas. Vamos para outra súmula? Vamos lá. Olha lá, a outra súmula é a súmula 609, também súmula novinha. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência dos exames médicos prévios à contratação ou má-fé do segurado. Robertinho? Eu gostaria de, para mudar um pouco a perspectiva, relacionar a literalidade da súmula 609 com o direito social, o fundamental à saúde, um direito social de segunda geração de dimensão, artigo 6º da Constituição, 198 da Constituição, a saúde é um direito de todos, né? Um dever do Estado, mas um dever de todos que também atuam na área da saúde. Então, a cobertura securitária, que também gire em torno da saúde, seja ela uma saúde pública ou uma saúde privada, ela tem que se alinhar com essa ideia de defesa da integridade da pessoa,
da dignidade da pessoa no que toca a sua integridade física. Então, o que é que acontece? Seguradora presta para quê? A gente já conversou sobre isso. Para garantir, para dar garantia jurídica na hora em que a pessoa mais precisa da garantia jurídica. Essa é a função social de uma seguradora ou de um plano de saúde, enfim, dar saúde. Então, na hora que o cidadão mais precisa, na hora que ele está incapacitado, ele está doente, ele vai precisar da cooperação, ele vai precisar da seguradora. E qual era o problema, muitas vezes, né, que acontecia na prática forense? A seguradora ia investigar a origem da doença. E a seguradora, muitas vezes, suscitava que a doença era pré-existente. Aí o sujeito dizia, mas como a doença era pré-existente? Eu nem sabia dessa doença. Você, em momento algum, me periciou. Você, em momento algum, exigiu que eu me submetesse a algum tipo de exame para, eventualmente, fazer essa investigação e fazer um cálculo atuarial específico. Esse ônus não pode ser do consumidor. Esse ônus é do fornecedor do serviço. Olha aí também um diálogo com a defesa do consumidor. Sim. E se desenvolveu, então, o entendimento no sentido de que é ônus da própria seguradora realizar exames médicos prévios. Quando o STJ diz que é ônus da seguradora realizar exames médicos prévios, Pamplona, ele também avança para dizer que é lícito se exigir exames médicos prévios. Exatamente. Não é? Não há abuso de direito da seguradora em dizer, olha, você quer que eu seja o seu segurador? Então eu preciso que você se submeta a certos exames para que eu possa calcular exatamente o valor do seu seguro. E eu enquadro isso nesse tipo de situação. É uma preservação de boa-fé. E aí, neste caso, de boa-fé até mesmo subjetiva. Exatamente. Porque é uma noção de consciência de que, olha, ele tem essa doença, mas vou saber estabelecer o seguro. Tem um potencial para desenvolver essa doença, mas faço o seguro? Não tem como correr. O que é importante perceber é que muitas vezes, e isso é uma crítica que se faz, às vezes diz, olha, o STJ, ou eu no seu trabalho, né? Olha, eles estão fazendo caridade com o bolso alheio, alguma coisa assim. Não, se trata um mínimo de preservar a boa-fé. Ora, você não quer cobrir esse tipo de doença, declare publicamente, faça a oferta no seu seguro, dizendo, essa doença eu não cubro. E eu acho que, inclusive, deve ser alguma coisa que deve ser pensando num aperfeiçoamento, não sequer da súmula, mas da prática extrajudicial, antes, ou com o advento da súmula, dizer que as seguradoras devem declarar publicamente, pensando na relação do consumidor, quais doenças elas não querem. Para que eu não vá me submeter, inclusive, ao constrangimento de fazer um exame, né? Já que, para dizer, olha, eu não tenho tal doença, não tenho tal doença, e de repente, não, essa aqui eu não vou cobrir. Ou seja, é preciso entender isso, porque por causa do risco do desenvolvimento, inclusive. Às vezes surgem novas doenças, às vezes surgem determinadas circunstâncias e que esse risco do desenvolvimento não pode ser do consumidor. Por quê? Porque, de fato, o indivíduo, não, essa doença eu não previa que ia ter, mas espera aí, houve num momento, nem eu sabia que a doença existia. Imagina. Então, essa é uma noção que é fundamental para compreender, talvez, a ratio disso. E é claro que não é somente a existência dos negócios. Faça-se a ressalva natural à má-fé, porque a má-fé é com o caminho que abre para o inferno. Ou seja... Exatamente. E ninguém melhor do que a seguradora, que tem conhecimento técnico a propósito do serviço que ela presta, para exigir esses exames, né? Não vai ser o consumidor, que é um leigo, muitas vezes, que vai ter o conhecimento técnico para fazer diagnóstico ou para saber se tem ou se não tem todas as doenças que estão na cabeça da seguradora. Então, para a seguradora se eximir, ou ela faz o exame, ou ela comprova a má-fé do segurado. Exato. Fora daí, não tem salvação. Não há como. Vamos pegar mais uma súmula aqui. Vamos pegar a súmula 603. Essa é interessante, vamos lá. Súmula 603. É vedado ao banco mutuante reter salários, vencimentos ou proventos do correntista para adimplir o mútuo contratual contraído, vírgula, ainda que haja a cláusula contratual autorizativa, vírgula, excluído o empréstimo garantido por mais salarial consignável, vírgula, com desconto em folha, vírgula, que possui regramento específico e admite a retenção percentual. Robertinho. A gente consegue perceber que todas as súmulas que nós lemos até agora, o direito, ele olhou para o mais fraco da relação. O vulnerável.
para o vulnerável, né? De um lado, a gente tinha aquele que com poder econômico, aquele que desenvolve uma atividade importante na sociedade, evidentemente, mas que detinha o poder econômico, ou uma seguradora, ou um banco, né? E do outro lado, ou você tem um doente, ou você tem alguém que estava em situação de embriaguez, ou você tem agora alguém que pegou o dinheiro emprestado. Eu fico imaginando, uma pessoa que pega dinheiro emprestado é a pessoa mais fraca da relação jurídica. Então, é bem importante também a gente demonstrar, nesse mundo de tanto antagonismo e polaridade, de tanto desmantelamento dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, Pamplona, a gente também fazer esse alerta, né? Uma missão dos professores, dizer, olha para cá a importância do direito, né? O STJ, que muitas vezes é criticado, o STJ está aqui mais uma vez... Sendo o Tribunal da Cidadania. Sendo o Tribunal da Cidadania. Verdade. Protegendo mais fraco. E aqui o que é interessante, porque note uma das questões que não pode passar em branco, né? Essa possibilidade do banco reter salário, vencimento e provento, ele pode materialmente fazer isso, justamente porque ele, empregado, recebe, o aposentado, recebe por ali. Ou seja, a relação contratual, a vida entre esse correntista com o banco não diz respeito à relação contratual do mútuo celebrado. E perceba que admitir sem uma autorização legal, isto seria admitir uma autotutela. Por quê? Porque o banco, olha, já que eu que recebo o seu salário, você está me devendo nessa situação, opa! Eu já recebo o seu dinheiro aqui, sem me valer do Poder Judiciário, sem me valer do devido processo legal. Ou seja, eu estou legitimando uma autotutela sem uma previsão legal. A ressalva da súmula mostra a importância disso. Porque quando a gente fala de empréstimo consignado, é uma situação que é limitada por lei, inclusive a margens, justamente porque é preciso garantir um patamar civilizatório mínimo, garantir uma dignidade do indivíduo, um patrimônio mínimo para a subsistência, e é por isso que se justifica essa limitação, pensando na empenhorabilidade dos salários, dos proventos, dos vencimentos, justamente porque essa ideia é proteger o correntista, né, dele mesmo. Porque quando ele está desesperado, precisando de dinheiro emprestado, ele assina qualquer negócio. Imaginar que o simples fato de ter uma previsão de uma cláusula contratual que autoriza isso é muita ingenuidade. Achar que o indivíduo está precisando de dinheiro para pagar determinada circunstância, para pagar determinada dívida, para pagar uma cirurgia de alguém da família, ou para sua casa própria, ou para outras hipóteses, e tal o indivíduo, olha, eu autorizo que você retenha, é dizer que ele pode negociar com a sua dignidade. É preciso perceber que esses sistemas tutelares que trabalham com situações de vulnerabilidade protegem o vulnerável dele mesmo, protegem o vulnerável da sua própria manifestação de vontade. Porque a compreensão aqui não é discutir se a vontade é livre ou não, se é consciente ou não. É dizer que é preciso preservá-lo, justamente para que depois ele não vá depender do Estado. E, além disso, todos esses contratos são contratos de adesão na prática. Exatamente. O sujeito comparece ao banco e o banco vai dizer para o sujeito o seguinte, olha, você assine aqui no X, se você quiser o dinheiro emprestado. O vulnerável aqui, ele não discute, ele não pontua a cláusula contratual. E eu fico imaginando o seguinte, meu Deus, se isso virou uma súmula, e a súmula, a gente pressupõe que é o conjunto de decisões reiteradas que estão batendo lá no STJ. Eu fico me imaginando quanta gente nesse país, Rodolfo, não pegou dinheiro emprestado, não assinou contrato em banco, onde abria mão, onde autorizava o próprio banco a fazer uma penhora às avessas. Exato, uma penhora sem processo processo tutela, diga assim, não me pagou? Você não me pagou? Eu pego o seu dinheiro. Ou seja, está se dando à instituição bancária mais poder do que ao Poder Judiciário. Note que eu, que sou magistrado, eu vou fazer 24 anos como juiz, eu vou fazer um determinado sistema de restrição de crédito no Bacenjude, eu faço um ofício eletrônico. As pessoas têm um mito, uma coisa assim de achar que quando eu acesso o sistema Bacenjude eu bloqueio a conta online. Não, eu peço um ofício que vai para o sistema bancário para reter isso e você informar, tem controle.
né? Não tem nem quebra de sigilo bancário necessariamente. Então, ó, nessa circunstância, para o banco não tem sigilo, para o banco não tem proteção, para o banco não tem nada, quer dizer, é tornar a instituição mais forte do que o próprio Estado. Pois é, essa súmula ela transmite uma mensagem muito importante de garantismo constitucional. Afinal de contas, ninguém pode sofrer lesão ao seu patrimônio ou à sua liberdade sem o devido processo legal. Em alguma medida, isso também foi cuidado pelo STJ. Eu acho que sim, eu acho que é uma linha bem interessante. Eu acho que a gente tem tempo ainda para fazer mais uma súmula. Vamos lá, fazer mais uma súmula aqui, pegar a súmula 597 do STJ. Súmula 597 STJ. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização do serviço de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassar o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Mais uma função social do contrato, sim, mais uma preocupação com um dos bens jurídicos mais valiosos que nós temos, que é a vida humana, não é a preservação da vida das pessoas, da saúde das pessoas. Como a gente sabe, a carência ela não deve existir para a emergência médica. Isso. Não é? A carência ela não foi feita para situações de emergência, para situações de urgência. Mas a gente também sabe que entre a contratação e o registro da contratação do plano de saúde deve haver um prazo mínimo para que aquela papelada, para que aquela pessoa segurada ela entre no sistema. Exatamente. Não é? Então, se eu hoje sou entrevistado por um corretor ou assino um contrato de plano de saúde, esse documento ele vai ser levado à seguradora, que vai precisar de um certo tempo para realizar os cadastros, emitir o cartãozinho, etc, etc. O STJ ele pôs uma pá de cal nessa discussão e disse, olha, esse tempo é 24 horas. Não pode ser mais de 24 horas, porque não há tempo a perder diante de uma vida em risco, diante de uma situação de emergência. Então, seguradora, você não pode colocar nenhuma cláusula contratual no contrato de plano de saúde prevendo um prazo de carência para urgência ou emergência que seja maior do que esse prazo de 24 horas. Se vire, você desenvolve a atividade econômica, você lucra com esse tipo de atividade no mercado, então faça por merecer, corra atrás aí de fazer o registro no prazo de 24 horas. E você, segurado, que é o lado mais fraco dessa relação jurídica, se você tiver uma situação de emergência, fique tranquilo, porque o prazo de carência aí para emergência é apenas de 24 horas. Mais uma mensagem de cidadania. Todas essas súmulas selecionadas aqui, além de novíssimas, elas também transmitem essa mensagem de cidadania. E aqui é muito interessante para a gente entender, dentro dessa mensagem de cidadania, a compreensão, novamente que eu falo, a gente tem que estar preocupado com o ser humano, estar preocupado com os seus direitos da personalidade, estar preocupado com o seu conteúdo existencial mínimo, mas aí percebo, não, mas isso é fazer... Não, o indivíduo está doente... E nesse ponto, estando doente, não sendo situação de emergência, de urgência, ele vai submeter-se às carências que foram lá. Agora, a pessoa está numa situação de urgência e de emergência, não tem plano de saúde e vai querer contratar o plano de saúde neste momento para ser atendido, aí o indivíduo se estabelece. Peraí, vamos entender, verificar, para que eu possa checar realmente se o indivíduo tem a condição de pagar, prazo máximo 24 horas. A lógica é essa. Por quê? Porque o indivíduo, nessa situação, a gente pensa no dever do Estado de prestar a assistência de urgência, de emergência, verificar, para o indivíduo dizer, não, eu assino o contrato e aí sou atendido de emergência e cancelo o contrato. Por isso a lógica de ter o mínimo, um prazo que é razoável, tendo em vista que há riscos de uma atividade econômica que os planos de saúde vão ter que se adaptar a isso, e se adaptam rapidamente. Na verdade, já estão adaptados, os grandes planos não têm, isso não é um problema, mas é o mínimo de respeito ao cidadão também nessa condição de vulnerabilidade.
É isso aí, É isso aí. olha, estou muito satisfeito pelo seu convite, obrigado mesmo. A honra é Pamplona. minha. Estar sempre ao seu lado é motivo de alegria para mim. Eu quero dizer a vocês que essa foi a nossa participação na 10ª semana da pós-graduação. Eu quero que você conheça todos os cursos de pós-graduação oferecidos pelo SES. Você terá cursos sensacionais, os melhores cursos de pós-graduação online do país. Eu tenho a honra de coordenar o curso de pós-graduação em Direito Contratual, que Roberto é um dos professores. Tenho a honra de co-coordenar o curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho, em parceria com os amados amigos Aliana Linhares e Renato Saraiva. E Beto tem a honra de co-coordenar o curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, que é um curso sensacional, também dou aula lá, e vocês vão ter um repertório maravilhoso de conhecimentos do ponto de vista teórico e prático. Eu recomendo pessoalmente que você conheça os nossos cursos e tenha a oportunidade de estudar conosco. Para nós será uma honra, um prazer e um privilégio lhe outorgar o título de especialista. Até a próxima.